que você falou no e-mail. A tela ela vai aparecer aqui. Vou ter que ver a tela. Então vamos lá. Então, quais são os conceitos, né, que a Louise trabalha nesse livro dela? O primeiro é o que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós, que é aquela grande teoria do segredo, né, de tudo que nós pensamos, né, acaba criando uma realidade. E então, ela simplesmente fala que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, do bom e do ruim. Não existe meio termo, né? Eu sou só responsável pelas coisas ruins, eu sou só responsável pelas coisas boas. Não. Você acaba sendo 100% responsável pelas coisas que você realiza ou vê acontecer na sua vida, né? O outro conceito é: cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e emoções, né? O que ela fala é que todo pensamento, toda palavra, toda experiência que você vai vivendo no dia a dia vai acabar gerando, né, a sua realidade. Né? Todas as crenças, tudo que você vive no seu dia a dia acabam criando essas situações na sua vida. E o que ela fala é que depois o que acontece é que a gente abre mão dessa responsabilidade e acaba culpando o outro, né, pelas nossas frustrações, quando na verdade tudo é nossa própria responsabilidade. Então, até nessa questão da prosperidade, a gente vai ver, né, mais à frente, que muitas das vezes a gente põe culpa em outros fatores e não observa que nós estamos sendo responsáveis, né, pela nossa própria prosperidade, pela nossa própria situação financeira. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Depois ela fala: nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Continua nesse conceito, né? Ela fala que quando criamos paz e harmonia e equilíbrio em nossas mentes, né, encontramos tudo isso em nossas vidas também. Justamente o que eu estava falando antes, às vezes a gente acaba responsabilizando o outro, coloca a culpa no governo, coloca a culpa na inflação, coloca a culpa em todo mundo, mas a gente não vê que nós somos os únicos responsáveis pela nossa própria vida. Aí ela propõe um exercício que eu dei uma alterada para o nosso propósito aqui, que é a prosperidade, né? Qual afirmação é mais parecida com você? 1. Há muitas oportunidades para que eu tenha uma vida muito próspera? Ou 2, aí está 2, mas é 2. A vida está difícil, o mercado está fechado, os preços estão altos, o país está em crise, é muito difícil prosperar aqui. Se você está mais identificado com a segunda, que eu acredito que a grande maioria das pessoas, né, vão acabar se identificando mais com a segunda frase, tá tudo errado. Tipo, você já entrou nesse, vamos dizer assim, nesse turbilhão de pensamentos, né, negativos, que a gente tem até passado muito esse momento pelo nosso país, de uma pressão muito grande, né, de informações dizendo que nós estamos em crise, que estamos vivendo um momento muito difícil, né, que 2015 vai ser horrível. Então a gente está vivendo um momento que as crenças, né, estão vindo muito fortes de que a gente não vai conseguir prosperar em 2015, né? Quando na verdade a gente tem que manter o nosso campo, né, aberto para que a gente consiga alcançar esses elementos de prosperidade no próximo ano, no próximo mês, no próximo dia, né? A gente tem que acreditar que existem essas oportunidades, a gente tem que sentir que existem essas oportunidades. Se a gente não sentir isso, a gente só vai acabar bloqueando cada vez mais. E tudo que às vezes a gente vê, né, em imprensa, em filmes, em documentários, às vezes acaba influenciando tanto que a gente acaba decaindo, né? Não deixa a gente pensar positivamente. Outros conceitos. A crença mais profunda em todos com quem trabalhei é sempre: não sou bastante bom.
né? O que ela sempre encontrava no fundo de todos os problemas, seja emocionais, físicos, profissionais, sempre terminava na frase não sou bastante bom. Em algum momento ela chegava à conclusão que todos os pensamentos negativos que a pessoa tinha que atrapalhavam, né, a vida dela tinha a ver com não se considerar suficientemente bom, ou não achar que faz o bastante, ou não mereço, né? Conceitos como esses que acabam ficando na mente da pessoa. Então, ela até fala, né? Quantas vezes você se recusou a pensar algo positivo sobre si mesmo, né? Quantas vezes você, em vez de se apoiar, você pensou algo negativo? Pô, pensou sobre você mesmo. Ah, não vou conseguir isso. Ah, não sou capaz. Ah, tem gente que faz melhor. Tem gente que fez um curso, então sabe mais do que eu. Então, tá sempre se colocando para baixo. Então, ela propõe que a gente pense, né, que a partir de agora a gente pode recusar, né, se recusar a pensar algo negativo, fazer o contrário. Em vez de toda vez que vier um pensamento negativo, passar a pensar positivo, né? Então, trocar esse pensamento. E ela fala, veja que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam mais problemas do que qualquer outra coisa. Ela fala que esses 4 sentimentos são os mais importantes, né, em análise de qualquer problema, porque são os que causam os principais problemas em nossos corpos e em nossas vidas, tá? Depois ela fala, podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar os pensamentos, emoções sobre o passado. E temos que, para isso, né, temos que estar dispostos a perdoar, né, usar o perdão. Então, e eu até anotei uma frase aqui que ela fala que a pessoa que você acha mais difícil de perdoar é a de qual você mais precisa se libertar. Então, como esses conceitos, né, tem muito a ver com tudo que a gente vai falar na FT e tudo mais, eu resolvi trazer eles um pouquinho para cá, porque eu acho que isso, no fundo, é a base do FT. Mais alguns, ela fala, aprendi que quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos exatamente como somos, tudo na vida funciona. Amar e aprovar a si mesmo, criar um espaço de segurança, confiança, merecimento e aceitação resultará na criação da organização da sua mente, criará relacionamentos mais amorosos em sua vida, atrairá um novo emprego e um novo e melhor lugar para viver e até permitir que seu peso corporal se equilibre. Ela vai falando de várias questões que são curadas, né, quando a gente passa a amar e aprovar a si mesmo. E a gente vai ver depois, para quem já viu o primeiro, acho que já pescou isso, que a frase do EFT, né, é uma frase que fala disso, né, porque ela fala, apesar de eu sentir tal coisa, e aí você fala do seu problema, né, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, quer dizer, a própria frase da EFT trabalha com esse conceito, né. Então, para a Luíse, eu acho que o primeiro passo e também para a EFT, a chave é limpar o passado e amar a si mesmo, né? Primeiro a gente vai começar com uma grande limpeza do passado, né? E depois a gente vai começar a trabalhar o amor próprio, tá? Porque são duas, até o próprio André Lima da EFT, né? Deixa eu voltar para cá, depois eu faço o exercício. Eu vou até voltar aqui para minha tela, vou falar um pouco sobre isso. Que é todo um processo. Deixa eu voltar para mim aqui. Então, até o próprio André Lima estava falando isso, até com relação à prosperidade mesmo, né? O curso de prosperidade dele tem vários módulos, né? Usando a FT para limpar todas essas crenças limitantes, todos esses pensamentos limitantes. E o que acontece é que muitas das coisas que estão causando problema hoje estão no passado, né? Então, por isso que eu dividi em duas partes. Uma parte a gente vai limpar tudo que está atrás, né, da gente, porque muito dos pensamentos negativos, né, das crenças que nós temos hoje foram trazidas do passado, né?
Então, a gente vai ter que primeiro fazer como se fosse uma limpeza geral para trás, né? Limpar tudo que aconteceu, tudo que está trazendo de crença limitante para o hoje. Depois que tiver limpo o passado, aí a gente vai começar a trabalhar outras questões do presente, que aí são os pensamentos negativos, as crenças e as atitudes que nós estamos tendo hoje, né? Porque como a própria Luiz fala, você não pode mudar o passado, você vai ter que limpar o passado. Mas você pode, a partir de agora, como diz o Chico Xavier, fazer um novo futuro, né? Então você vai ter que começar a se vigiar para não deixar essas crenças continuarem na sua vida de outras formas. Porque pode ser que você limpe tudo e continue aparecendo pessoas, chefes, namorados, que continuem trazendo essas crenças negativas e você continue absorvendo sobre si mesmo, tá? A maioria dessas crenças negativas que a gente vai trabalhar são crenças que a gente carrega sobre si e sobre o mundo também, né? Como essa coisa de não há oportunidades, né? O país está em crise, a situação está ruim, uma série de coisas desse tipo. Então, agora eu vou propor alguns exercícios práticos para a gente começar a fazer essa limpeza, né? Aí lá para o passado, alguns exercícios eu peguei aqui mesmo no livro dela, né? Porque a primeira coisa que ela faz é trabalhar essas questões de passado, né? E eu vi também que outros profissionais que trabalham com FT, que trabalham com limpeza, eles também começam, né, trabalhando com uma série de sentimentos, por exemplo. A gente pode até fazer várias rodadas mais à frente para aqueles 4 sentimentos que ela falou. E relacionando cada um deles com a prosperidade, né? Que aí, no caso, é o medo, a culpa, a crítica, porque certamente todos esses sentimentos vão ter uma ligação com a escassez, né? E com o que gera escassez nas nossas vidas hoje, né? Então, todo dia é dia de trabalhar e de mudar o pensamento. Hoje mesmo, se você, durante o seu dia, você observar o que você pensou, né, sobre você mesmo, né? Quantas vezes você se elogiou, quantas vezes você acreditou em você hoje, no dia de hoje, e quantas vezes você duvidou, quantas vezes você ficou na dúvida, né, assim, de você mesmo, né? Ou você ficou com medo, né? Quantas vezes hoje você se preocupou, ou sentiu medo, ou pensou no futuro e teve uma angústia, né? Quantas vezes? Então o FT, ele ajuda assim a gente por isso que eu acho que é uma boa tabelinha assim, trabalhar com essa coisa da programação neurolinguística, que é o que acaba que é o que a Heloise trabalha bastante, né, que é a mudança de pensamento. E 2, trabalhar o FT para ter uma ferramenta prática e física para limpar de vez essas crenças ou limpar até imediatamente. Por exemplo, nesse momento eu senti que uma puta insegurança, fiquei desestabilizada, pensei no meu futuro e tremi nas bases, eu paro, faço um pouco de FT que rapidamente, Isabela, não sei mudar meu pensamento, mas com FT você vai ver que você vai mudar o seu sentimento, que é mais forte ainda que o pensamento, né? Até geralmente essa galera do segredo e tudo, eles falam que além do pensamento, as emoções é que movem mais ainda, aceleram mais ainda o processo, né? Não é só pensar positivo, sentir positivo, né? Então, o AFT ajuda você a se sentir positivo, né? Ele não vai mudar seu pensamento, mas ele certamente vai mudar as emoções, tá? Então, vamos lá para os exercícios, eu vou voltar agora para essa coisa chata aqui de compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu... Então, vamos lá. Então, a chave é limpar o passado e amar a si mesmo. Vamos começar limpando o passado. Primeiro o exercício que ela faz é anotar em uma folha grande todas as crenças, todas as frases, tudo que os seus pais falaram que estavam
errado. Não, tá errado isso aí. Até eu escrevi errado. Estava errado sobre você, com você, né? Então você vai anotar tudo que estava errado com você, na verdade. Você vai anotar tudo que os seus pais alguma vez soltaram, frases, conceitos, coisas que eles falaram também sobre dinheiro e vida financeira de forma negativa, né? E se alguma vez eles criticaram a sua carreira, né? O que que você vai colocar lá? Criticou, falou isso, falou aquilo, falou que a carreira que eu escolhi não era para mim, falou que eu não deveria fazer o que eu tinha feito na vida, que eu deveria fazer concurso público, que eu deveria procurar outra carreira, porque essa não dá futuro, ou essa não dá dinheiro. Gostaria tanto que minha filha ou meu filho tivesse sido tal coisa. Então, assim, todas essas frases. E também tudo que falaram de errado sobre você também, né? Que estava errado com você, do tipo, você não dá para isso, você não é boa nisso, tal coisa, você poderia fazer tal coisa, você não serve para tal coisa, fulano é muito chato, fulano é insistente, fulano. Todos os conceitos que já falaram sobre você, você pode anotar numa folha de papel também. Até aí tem mais uns itens aí, né? O que diziam sobre seus talentos criativos, né? Então você vai anotar tudo que falaram de você que não foi falado de forma positiva, foi uma crítica, né, que fizeram a você, ou uma definição, fulano é muito assim, fulano deveria ser assado, tudo que eles emitiram de julgamento sobre você, que você achou que pesou, hoje pesa na sua vida, você pode anotar numa folha de papel. Depois você vai anotar tudo que as pessoas abaixo, né, que está escrito embaixo, lhe disseram de negativo sobre você e suas escolhas. E aí está incluído professores, parentes, parceiros, amigos, chefes e figuras de autoridade. Então, assim, meus pais super me apoiavam, sempre me elogiavam, sou maravilhosa por meus pais. Mas e as outras pessoas, né? Se algum professor alguma vez falou, eu, por exemplo, lembro até hoje de um professor que no pré-vestibular falou assim, que eu não ia passar. Aquilo teve um peso tão grande para mim que até hoje eu lembro daquele momento. Então, assim, e eu passei, mas assim, o quanto essa frase de incapacitação às vezes vai ressoar na nossa vida e vai acabar se conectando com outros momentos de prova, sei lá, prova de um concurso que eu vou acabar trazendo aquilo do meu inconsciente de que eu não vou passar, entendeu? Então você vai lembrar tudo que professores, parentes, tio, tia, madrinho, padrinho falaram sobre você que ou te magoou, ou de repente você nem percebeu que ia te fazer mal, simplesmente porque eram conceitos, né? Fulano, você poderia fazer isso assim, assado, por que que você não faz, né? Dar uma sugestão e tal. Só que aquilo tudo vai pesando, porque chega um determinado momento que você acha que você deveria ter feito essas coisas. Mesmo que não tenha a ver com você, muitas vezes até para ser aceito pela família, ou para receber mais amor, para receber mais atenção, ou simplesmente ser considerado uma pessoa de sucesso, às vezes a gente acaba pegando esses conceitos que as pessoas têm sobre a gente e acaba tentando transformar isso em realidade como uma forma de aceitação. Então esse exercício é muito importante, porque todas as crenças anotadas são as crenças das quais você deve se libertar. Todas precisam ser liberadas de sua consciência. Então, todas essas frases, todos esses conceitos, é o que a gente vai trabalhar com o EFT. Porque aí você vai falar, como é que eu vou libertar isso? Como é que eu vou soltar isso? Se fosse a Luísa, ia falar que é com perdão e com o entendimento de que você não precisa fazer nada para agradar ninguém. Né? Ela faz até um outro exercício que depois eu posso passar para vocês do deveria, né? Que você vai escrevendo eu deveria, eu deveria, eu deveria, tudo que você acha que deveria fazer na vida. E depois que você escreve todos os deveria, 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 aí ela pergunta por quê?
por que que você deveria fazer essas coisas. E aí você responde por quê, o porquê de cada coisa. E esses porquês acabam sendo, às vezes, ridículos, entendeu? E pode aparecer frases como porque minha família quer, porque eu seria mais valorizado entre os meus amigos, porque se você fosse, você tem que ser bem sincero nessa hora do porquê, né? Porque senão você não vai chegar na causa mesmo. Mas esse exercício do deveria, né, é bom para você já eliminar muitas expectativas e muitas questões que você acha que você deveria seguir ou cumprir, que na verdade não vem de você, né? Na verdade vem de um parente, vem de um professor, etc. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar, né? Eu vou até voltar lá para minha tela porque eu vou passar para você, Beta, né, os passos do EFT. A gente vai precisar. A gente vai precisar fazer os exercícios. Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente identificou essas situações. Então, se você já quiser trabalhar uma dessas situações que a gente conversou antes, de coisas que te falaram, né, de frases ou de, não sei, se você visualizou alguma cena, por exemplo, né, do passado, de alguém te criticando, ou de alguém falando para você que você era incapaz ou que não ia conseguir, já pode usar essa cena no EFT. Se essa cena for forte para você, melhor ainda. Se não, o que, que a gente pode fazer? Pode pegar uma pessoa qualquer a qual você sabe que tem que perdoar. Por quê? Ela falou, né, de perdão do passado e a gente vai trabalhar com essa limpeza geral do passado. Isso inclui todas as pessoas que a gente acaba guardando dentro da gente com não perdão. A gente não perdoa essas pessoas. Aconteceu alguma coisa no passado, elas fizeram alguma coisa de mal pra gente e acaba que a gente não consegue perdoar. Não conseguiu perdoar, né? Então a gente agora nesse momento a gente pode trabalhar essa pessoa ou pessoas, você pode escolher alguma delas, ou uma situação, uma cena. Então o que, que você vai fazer? Você vai pensar, se você só de pensar nessa pessoa já te dá ótimo, porque é isso que a gente precisa, dessa mexida por dentro, porque é nisso que a gente vai medir com a FT. Se não for uma pessoa, pode ser uma situação, uma ceninha de segundos de algo que alguém te falou e te magoou, por exemplo. Só essa cena. Aí você vai voltar para essa cena. Você vai vivenciar essa cena de novo. E aí, quando você sentir a emoção, você vai dar uma nota para essa emoção. E aí você vai dizer qual emoção é essa. Pode ser uma chateação, uma raiva, uma frustração, uma decepção. Você vai tentar nomear essa emoção, né? Um medo, né? Se a pessoa te causou medo, por exemplo, um medo. Você vai pegar essa emoção negativa e vai dar uma nota para ela, de 0 a 10. Enquanto tá essa emoção. Ou você vai procurar sentir no seu corpo, pelo menos, se você não conseguir dar uma nota, mas é bem legal dar a nota para a gente sentir a diferença depois, tá? Mas se não conseguir dar a nota, pelo menos sentir no corpo o que aquilo está te causando, para que depois você identifique se aquilo volta a acontecer. Ah, é tremedeira, o coração acelerou, o coração deu um pulo, o estômago levantou, ah, é frio no estômago. Alguma coisa que você sentir, às vezes até dores, dor de cabeça, dor no corpo, alguma coisa que você sentir, você tenta se prender a isso para depois a gente observar o resultado, tá? Então a FT ela consiste em 2 passos. Vou dividir em 2 passos para ficar mais fácil. O primeiro passo mais longo é fazer essa frase de preparação. Então vamos supor, vou trabalhar lá o meu professor que falou que eu não ia passar, tá? Como exemplo. O primeiro ponto que a gente vai bater
é o ponto da lateral da mão, chamado ponto do karatê. Aí a gente vai escolher um lugar aqui e vai bater rapidinho. No vídeo aparece meio lento, tá? Mas eu bato rapidinho, é porque o vídeo tem um delay. Então eu vou bater assim, rapidinho, com a ponta dos dedos. Ver se assim dá pra ver melhor. Ó, bem na lateral. E vou falar assim, 3 vezes. Embora o professor tal, não vou falar o nome dele, tenha falado para mim que eu era incapaz e eu não ia passar, essa tá muito grande, né? Vou falar assim, embora o professor tal tenha falado que eu era incapaz, vou parar no incapaz para não ficar muito grande. Eu me amo e me aceito profunda e completamente, tá? Falar isso 3 vezes. Então você vai falar, embora eu tenha sentido tal coisa, né, ou tenha acontecido tal coisa, eu me amo, me aceito profunda e completamente. Ou você pode falar só o sentimento, né? Embora hoje, o que você estiver sentindo agora com essa situação que você visualizou, com essa pessoa que você visualizou. Embora eu tenha mágoa da pessoa tal, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Então a gente fala 3 vezes, então vou voltar. Embora o professor tal tenha me falado que eu era incapaz, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Embora o professor tal tenha falado que eu era incapaz, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Embora o professor tal tenha falado que eu era incapaz, eu me amo, me aceito profundo e completamente. E solta, eu vou sentir correr aqui, tá? Aí agora a gente vai passar para a segunda parte, que é bater nos pontos, tá? Vou ter que tirar meus óculos. Então a gente vai bater nos pontos rapidinho também, tá? O primeiro ponto é esse do alto da cabeça, só que a gente vai falar só as emoções. Então, eu me senti incapaz. Então, ou uma frase menor, ou só incapacidade, por exemplo. Incapacidade, sentimento de incapacidade. Tá? Mas eu vou trabalhar a frasezinha. Eu me senti incapaz. Aí eu vou bater no segundo ponto, que é aqui. Eu me senti incapaz. Eu vou bater aqui. Eu me senti incapaz. Aí eu vou bater aqui. Eu me senti incapaz. Pode ser de qualquer lado do rosto, tá? Eu me senti incapaz. Aí vou bater aqui. Eu me senti incapaz. Aí tem um ponto, que é bem aqui no ossinho, um pouquinho embaixo aqui. Eu me senti incapaz. Se doer, melhor. Se tiver algum lugar aqui que dói, você bate onde dói, tá? Eu me senti incapaz. E o último ponto é o do sutiã, que é aqui, bem na altura do sutiã. Eu me senti incapaz. E volto e faço a rodada de novo da cabeça, tá? Eu me senti incapaz. 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 E o do sutiã. Eu me senti incapaz, tá? Então a rodada completa, e aí respira e solta. A rodada completa é essa, e aí depois disso você faz uma reavaliação do que você sentiu. Você vai tentar lembrar da pessoa novamente que você estava trabalhando, ou lembrar da situação que você estava trabalhando, e ver o que você vai sentir agora. Se vai causar o mesmo impacto, ou se diminuiu. Se você deu a nota de 0 a 10, agora você vai dar a nota novamente, tá? E aí você vai ver se baixou ou não. Geralmente costuma baixar, e aí a gente tem que trabalhar essas rodadas até chegar no nível 0, tá? Até zerar. Então a minha sugestão é pegar aquele listão que a gente fez lá, que aqui a gente está fazendo muito rápido, mas você ao longo da semana pode fazer com calma e fazer um listão de todos os conceitos, tudo que lhe disser. Aliás, vou te dizer uma coisa: Natal
vai ser uma ótima oportunidade para aumentar essa lista. Porque, como até eu já publiquei lá no Face, aparecem os personagens maravilhosos, arrasa-ego da nossa família. Pessoas que vão falar coisas maravilhosas sobre nós durante a ceia. Pessoas que vão vir com conceitos prontos, ideias maravilhosas para a nossa profissão, para a nossa vida, né? Que a gente já deveria estar casado, que já deveria ter filho, enfim. Vai aumentar essa lista, tá? Natal vai aumentar essa lista. Então peguem papelzinho, saiam da ceia de Natal no dia seguinte de ressaca e comecem a escrever tudo que falaram lá e que você arrasou seu ego, tá? Porque tudo isso tem que ser limpo. Porque a gente acaba se sentindo uma merda depois. E esse se sentir uma merda é que atrai todos os probleminhas que vêm depois. A gente tem que se amar muito, como eu falei, já é o segundo módulo. O primeiro módulo a gente vai limpar o passado e depois a gente vai começar a se amar muito. Na verdade, aqui, já limpando o passado, a gente já está se amando muito, porque quando eu falo que eu estava me sentindo incapaz, mas agora eu não vou me sentir mais incapaz, quando eu estou limpando esse sentimento, eu estou reforçando o meu amor. Por isso que o EFT fala, mesmo que eu tenha me sentido incapaz por causa disso, disso, daquilo, eu me amo, me aceito do jeito que eu sou, profundo e completamente. Então aqui eu já estou trabalhando o principal conceito da Luísa. As duas coisas a gente já está trabalhando de uma vez só. Né? A gente está limpando o passado e está trabalhando o amor próprio. Então, vou fazer mais uma rodada para fixar, tá? E aí a gente. E aí eu acho que é isso. E fazendo essas rodadas para tudo, cada item da lista. Mas assim, vai ter que zerar cada item da lista. Então demora. Porque você vai ver que às vezes um sentimento é mais resistente. Outro vai sumir com uma rodada. Mas outros sentimentos podem ser que vão se transformando e você vai ter que ir fazendo várias rodadas. Vai ter que parar e depois voltar e fazer mais algumas rodadas, parar, voltar e fazer. Então mas você vai dando essas notas de 0 a 10 para acompanhar se eles estão baixando ou não. Tá? Até na mesa radiônica, quando a gente trabalha, a gente mede o início e depois mede no final. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a FT. A gente mede o nosso nível de emoção no início e depois mede no final. Tá? Então vamos fazer de novo a rodada, aí vocês podem usar o que vocês estavam trabalhando aí, a mesma coisa se quiserem baixar, e eu também vou dar o mesmo exemplo para continuar, né, tendo coerência. Então, embora eu tenha me sentido incapaz naquela situação, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Embora eu tenha me sentido incapaz naquela situação, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Embora eu tenha me sentido incapaz naquela situação, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Né? Eu me senti incapaz. 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 Clavícula. E aí o ponto do sutiã. Eu me senti incapaz. Volta para a cabeça. Eu me senti incapaz. Sobrancelha. Eu me senti incapaz. Canto do olho. Eu me senti incapaz. Embaixo do olho. Eu me senti incapaz. Cima dos lábios. Eu me senti incapaz. Embaixo. Eu me senti incapaz. Clavícula. Eu me senti incapaz. Sutiã. Eu me senti incapaz. E aí respiro. Uma técnica que eu ensinei já no primeiro, vou repetir aqui para quem não pegou e só vai assistir o segundo, é que a gente também pode fazer essa mesma, nessa segunda leva, né, nesses pontos da cabeça, aqui, a gente pode vir conversando com a pessoa que a gente quer pedir perdão, ou melhor, quer perdoar, que também é pedir perdão, enfim. Porque isso também vai eliminando e também porque os sentimentos podem ir mudando. Então, se você notou, eu comecei sentindo mágoa, mas na segunda rodada eu comecei a sentir raiva, muita raiva. Aí você vai para raiva.
raiva, 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 raiva. Faz 2 rodadas de raiva, respira, vê o que sentiu. Ah, tô sentindo agora uma profunda tristeza, tristeza, tristeza. Você pode ir mudando essa emoção, tá? E ir zerando. Outra coisa também importante é essa coisa da conversa que eu falei antes. Então eu posso falar, poxa, aquele professor foi muito sacana comigo, falou que eu não ia conseguir passar, fiquei muito chateada, porque eu tinha estudado muito, entendeu? Poxa, corrigiram minha prova errada, ele nem me deu atenção. Aquela frase que ele me falou aquele dia pesou muito. Até hoje eu penso sobre essa história, poxa, que sacanagem, filho da mãe. Você pode ir fazendo, e batendo, e vai contando essa historinha. Se você viu uma cena e está trabalhando uma cena, melhor ainda, você vai trabalhando a cena. Você fala, pô, naquele momento você falou aquilo para mim e fiquei muito chateada, queria realmente que você não tivesse feito isso, me decepcionou muito. Então você pode ir falando como se estivesse falando com a pessoa também. Sabe aqueles diálogos que ficam engasgados e que você nunca falou, né? Ótimo fazer isso fazendo EFT. Né? Tem muita gente que fica treinando em casa, né, falar com o espelho como se fosse falar com a pessoa. Então, faz fazendo EFT, mas começa, fala uma frase com o sentimento principal, né, 3 vezes aqui, e depois começa as rodadas e manda a brasa, vai falando, vai conversando e vai deixando rolar, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais lá para vocês. Acho que eu tenho mais um exercício aqui. E na verdade vocês vão ver que ela vai limpar coisas que até Deus duvida, né? A gente vai fazer toda a oração, então a gente vai encerrar hoje fazendo essa oração do Ho Oponopono. Mas primeiro deixa eu voltar, dar uma revisada aqui. Né? A gente já botou aqui o exercício, né, só para rememorar, que é identificar pessoas ou situações do passado que precisem de perdão em sua vida. Você vai observar a sensação que esta emoção está causando no corpo, aperto no peito, dores, coração acelerado, alteração na respiração, qualquer coisa desse tipo. E aí, nesse momento, você vai dar uma nota de 0 a 10 ou para o sintoma ou para as emoções, tá? Se você quiser trabalhar, por exemplo, se você não sabe muito medir, você sentiu só uma angústia. Então, você vai dar uma nota para essa angústia que você sentiu nessa situação e vai trabalhar o EFT, angústia, 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 e vai vendo se ela vai movimentar. Então, de novo, só para lembrar, a frase de preparação é bater no ponto do karatê nas mãos, né? E repetidas vezes falando, embora eu sinta ou tenha, né? Esta emoção, sintoma, esse problema, eu me amo, me aceito profundo e completamente, e você vai repetir isso 3 vezes, pelo menos. Depois você vai fazer 2 rodadas de tapping, né, que é fazer aquele toquezinho rápido nos pontos que eu mostrei, falando a frase lembrete, que é o problema em si, né? Só você vai reduzir essa frase só para o problema. Depois você vai parar, vai respirar e vai reavaliar o sentimento. E aí a gente vai fazer agora a oração ao Criador, né? Só para encerrar de forma mais, vamos dizer assim, libertadora possível, porque vocês vão ver que ele vai falar de tudo que for possível eliminar. E a técnica de Ho Oponopono, para quem não conhece, é uma técnica importantíssima, tá? Para ir desconectando e cancelando essas memórias todas do passado, né? Porque são essas memórias, como a gente viu, que acabam trazendo os bloqueios, tá bom? Então vamos lá. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados
ofendemos tua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos teu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmuta essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para limpar meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante meu dia as palavras chaves do Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado e eu te amo. Me declaro em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante em seu tempo, por tudo o que não me agrada de minha presente vida, eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Eu libero todos aqueles de quem acredito estar recebendo danos e maus tratos, está até errado aí também, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz antes em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo. Por tudo que não me agrada de minha vida presente, eu sinto muito, me perdoa, obrigado e eu te amo. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável com isto, eu sinto muito, me perdoa, obrigado e eu te amo. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoa, obrigado e eu te amo. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, de minha vida passada, de meu trabalho ou que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado e eu te amo. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertá-los a vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Neste momento afirmo que eu te amo. Penso em minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Eu te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as memórias aqui. Sinto muito, eu te amo. Minha contribuição para a cura da Terra, amada Mãe Terra, que és quem eu sou, se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmuta essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Então esteja bem, e na medida que tu vais te curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que comparto contigo. Te peço perdão por unir meu caminho a ti para curar, te dou as graças porque estás aqui por mim, e eu te amo por ser quem és. Tá bom? Então, vou deixar aqui no final os meus contatos também, né? Tanto do Facebook como do Gmail, para quem não estiver vendo esse vídeo e não estiver lá no Facebook. E vou sair agora aqui e voltar para mim, para a gente encerrar. Então, assim, o importante é entender... mas não era para trabalhar prosperidade? E isso é vamos dizer assim, uma das pecinhas do quebra-cabeça que vão ajudar a gente a limpar tudo para chegar na prosperidade. Porque tudo que está guardado em nós de negativo e que a gente precisa cuidar, né, e limpar, está assim atravancando a nossa prosperidade. Né? Se vocês preferirem, vocês podem pegar
essas frases e focarem nesse tema, né? Mas se tiverem outras coisas que vocês quiserem limpar, vão limpando também, porque tudo atrapalha. E cada bloqueio desse vai atrapalhar um canto da vida, a vida amorosa, né, a vida profissional, vai atrapalhar alguma coisa. Então é sempre importante limpar tudo, né? Então, se vocês quiserem, vou pegar tudo de negativo que me falaram já em empregos que eu trabalhei, né? Ou tudo de negativo que falam sobre o meu mercado. Ou, sei lá, tudo que já falaram de negativo sobre mim em matéria profissional, de talento, de qualquer. Vai fazendo essas frases. O importante é até anotar para não esquecer, porque às vezes vem na cabeça, tem tal coisa que eu tenho que limpar, que até hoje ressoa. Sabe aquelas coisas que até hoje ecoam na sua cabeça? Ou aquelas dúvidas que você não sabe se são suas ou são de outras pessoas que passaram para você? Às vezes até uma conversa de metrô, uma conversa assim comum, a pessoa fala alguma coisa que você carrega aquela negatividade, tipo, ó, como a gente fala muitas dessas, final de ano, por exemplo, esses dias mesmo já ouvi várias. Final de ano realmente é muito difícil achar emprego. Isso é uma crença, né? É uma crença coletiva. Mas para muitas pessoas não é no final de ano justamente que surge o emprego. Então, assim, dependendo do mercado, você vai ouvir essas coisas. E isso interioriza, e você vai tirar aquilo como verdade. Nossa, realmente, essa época do ano é muito difícil conseguir emprego. E aí, a partir disso, você acaba interiorizando e acaba vivendo aquela realidade. Então, o mais importante é observar no dia a dia essas frases, esses conceitos que vão continuar aparecendo. Quer dizer, gente, não adianta a gente limpar o passado, porque elas vão continuar aparecendo também. Mas limpar o passado é tirar, assim, principalmente essa coisa do perdão, que a gente trabalhou hoje um pouco, é, é muito importante. Não adianta tentar ter a vida, vamos dizer assim, estabilizada em todos os setores se tem algo do passado que você precisa perdoar. De mínimas coisas, mínimas frases, bobagens que às vezes falam e que ficam guardados na gente. Isso tudo tem que ser limpo, tá? Então a gente vai limpando com o tempo. Aí eu vou ver com vocês durante a semana, com o pessoal do grupo, se vocês querem continuar nesse tema do perdão, né? Que aí eu posso ver outras técnicas, ou até fazer uma rodada grande de Ho Oponopono, por exemplo. Eu acho até legal, de repente, o terceiro encontro ser só o Ho Oponopono, que aí a gente vai limpando tudo isso. Ou se a gente vai partir para outros temas, não sei, vocês podem dar sugestões também, tá bom? Então, para não me estender muito, não ficar muito longo igual o outro, vou terminando por aqui, e aí vocês podem voltar e ver o vídeo, e praticar o FT em casa sozinho, e espero que pratiquem, porque aqui é muito curtinho o espaço que a gente tem para não ficar muito longo, né, não virar uma coisa muito longa, é muito curtinho o espaço de prática de roda, né, de fazer as rodadas, né, de FT. Mas em casa você pode fazer quantas rodadas você achar necessário para ir limpando essas emoções, tá bom? Um abraço a todos, então até a próxima segunda. Um beijo.